A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, o Neurotalk está no ar com mais um programa interessantíssimo sobre autismo. E hoje ao meu lado o Dr. Clécio, nosso parceiro de bancada há algum tempo já, e hoje a gente vai falar principalmente do diagnóstico do autismo. Dr. Clécio, como é o diagnóstico? Quem faz? Essa pergunta é excelente, tá? Porque clinicamente falando, todo e qualquer profissional da área da saúde está apto a conduzir um processo de diagnóstico da condição autista. O que existe na lei brasileira? Isso é uma coisa extremamente importante, Céu. O Brasil é o único país no mundo que tem uma lei de proteção a pessoas na condição autista. Então, para você ter a sua identificação e para você poder gozar dos prerrogativos dessa lei, você precisa ter um laudo médico. Então, a gente chama isso de laudo oficial. Tá? Agora, a identificação, a condução desse diagnóstico, ela pode ser conduzida por qualquer especialidade. E aqui eu preciso reiterar uma coisa extremamente válida, porque quando a gente fala de condição autista, né, que é uma coisa muito grande, é um espectro de muitas características, nós precisamos resgatar aqui a palavra interdisciplinariedade, tá? A condição autista, ela muitas vezes ela vai precisar de diferentes profissionais para intervir, para poder estar provocando uma melhoria de qualidade de vida desse paciente. Tá? Isso após o diagnóstico. Isso após o diagnóstico. Certo. Só que veja, se eu preciso de vários profissionais muitas vezes, eu preciso de diferentes diagnósticos. Então a terapia ocupacional tem na questão da hipersensibilidade sensorial. A psicologia vai fazer uma avaliação neuropsicológica, comportamental e emocional. A médica vai fazer todo um contexto neurológico. A neuropsicopedagogia de um processo educacional. Então, esses diagnósticos, obrigatoriamente precisam acontecer para que esses profissionais, tendo o diagnóstico na mão, eles consigam elaborar um plano de tratamento adequado para poder provocar essa melhoria. Certo. Tá? Então, nós não podemos ter um equívoco e um erro de acreditar que o diagnóstico e a condição de tratamento é um exercício exclusivo da medicina. Certo. Porque não é. Tá? Volto a falar, o laudo oficial para se ter a identificação e poder viver os prerrogativos da lei, isso é claro, isso é um laudo médico. Tá? Nenhum outro laudo vai poder oferecer isso para o paciente. Agora, clinicamente falando, para a identificação das características, habilidades, etc., vários profissionais muitas vezes precisam participar desse contexto para que se tenha um plano de tratamento adequado, personalizado dentro das características dessa pessoa, para que ela então possa estar sendo tratada adequadamente. Então aí entra também o fonoaudiólogo, o nutricionista, tudo. Todos. E assim, quando você pega uma criança muito pequena, esse leque, ele naturalmente abre. Por quê? Porque nós estamos falando do indivíduo que está no processo de desenvolvimento. E esse pequeno, tu diz, 2 anos, 1 ano, 3 anos, 5 anos. Quando ele começa a mostrar sinais. Exato. E são sinais dentro de um ser que está explodindo em termos de desenvolvimento. Então, você vai precisar de um fono, muitas vezes você precisa de um psicomotricista, você precisa do neuropsicopedagogo, do psicólogo, do médico. Então, cada um dentro da sua disciplina, dentro da sua especialidade, fazendo uma avaliação e um plano de tratamento, você vai poder oferecer uma qualidade de vida melhor. Quando nós falamos do diagnóstico tardio, adolescentes e adultos, você vai reduzindo esse conjunto de profissionais. Por quê? Porque você já vai estar falando de indivíduos que vão conseguir falar, que vão conseguir trazer todo um contexto das suas características, tá? E que sim, também vão precisar de profissionais especializados, normalmente mais do que um, pelo menos, tá? Para ter essa conclusão e a elaboração desse plano de trabalho. Tá, daí quando tu fala então médico, pode ser começar com um clínico geral.
Fui fazer uma consulta com ele. Isso também a lei brasileira é clara, tá? Todo e qualquer médico, independentemente da especialidade, ele pode avaliar e pode dar o laudo Certo. Da condição autista. Você tem alguns municípios, a gente vive isso muito na clínica, que exigem que o profissional seja ou um neurologista ou um psiquiatra. Mas a lei do Conselho Regional de Medicina ela é muito clara. Todo e qualquer profissional médico, ele pode avaliar e pode dar esse laudo. Certo. Tá? O que sempre nós sugerimos, independentemente da especialidade, tá, Cel? É que as pessoas que busquem uma avaliação, busquem um especialista. Uma pessoa que conheça da condição autista, porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre como se faz esse diagnóstico, tá? E você precisa ter uma habilidade, principalmente investigativa, e ter o conhecimento sobre a condição para que esse diagnóstico seja feito com exatidão. E pode ter um diagnóstico errado? Pode, tá? Porque às vezes o profissional ele não tem aquela visão. Céu, aí cabe duas coisas interessantes, tá? Quando nós falamos de saúde, o erro ele pode estar presente em toda e qualquer especialidade. Por quê? Porque nós somos humanos. Certo. Nós podemos errar, tá? Você, na condição autista especificamente, você tem o que a gente chama de diagnóstico diferencial, que são outros quadros que se assemelham à condição autista. Bem próximos, em que esse indivíduo necessariamente não entra na condição autista, mas entra numa outra condição. E em virtude dessa similaridade, sim, você pode, num processo de avaliação, incorrer num erro, tá? Então, o errar é humano, ele pode acontecer. Aí vem a grande importância do processo de avaliação interdisciplinar, porque quando você tem diferentes olhares sobre uma mesma pessoa numa dúvida, fica muito mais fácil de você consolidar o processo do diagnóstico, tá? Então, uma coisa que hoje se prega muito dentro da condição autista é que a condição autista ela não pertence a um especialista. Certo. Ela pertence a várias disciplinas, a várias especializações, para você poder ter uma visão mais clara disso. Então eu vou no médico, ele diz, tu tem todos os sintomas. O bom seria então tu procurar um psicólogo, uma clínica, para tu tirar essa dúvida? Na verdade assim, como que se conduz um processo de avaliação, tá? No diagnóstico tardio, em qualquer situação, a avaliação da condição autista é uma avaliação em que a clínica é soberana, tá? O que é a clínica? A clínica é você sentar com esta pessoa e você dar a essa pessoa o direito de fala. Vai escutar ela. Você precisa escutar ela e, obviamente, dentro de uma técnica, dentro de um recurso científico, você vai direcionar essa fala para que você passe a identificar características ou não que pertençam a essa condição autista. Porque não tem uma fórmula, né? É assim. Cada caso é um caso. Cada pessoa tem uma forma de expressar isso. Exatamente. E o que acontece na condição autista? Quando nós falamos de pessoas dentro da condição autista, uma marca que é muito significativa é nós estarmos falando de uma dinâmica de funcionamento. Então, você vai ter um indivíduo que desde o nascimento até o momento da avaliação, com 15 anos, com 20 anos, com 30, com 40, 50, independente, ele vai ter uma marca no seu processo de funcionamento. O que é essa marca? São características que acompanham o indivíduo desde o nascimento, tá? Que obviamente, por um processo de evolução biológica, de maturidade, ele vai se alternar em termos de forma, em termos de intensidade, mas vai ter uma marca predominante. Não são características que vão surgir na vida desse indivíduo. Elas já estão lá. Elas estão e fazem parte... presente no dia a dia dele. Exatamente. E qual é o conceito hoje da condição autista? A condição autista é um quadro que nós denominamos de um quadro sensório-motor. Ou seja, nós falamos de indivíduos que apresentam uma dificuldade na captação de estímulos auditiva, visual, olfativa, tátil e paladar.
Qual é a marca dessa dificuldade? Ou o indivíduo ele vai ter uma hiperestimulação, ou ele vai ter uma hipoestimulação. Traduzindo, um barulho que muitas vezes é imperceptível para a grande maioria das pessoas, para o indivíduo na condição autista, isso é como se fosse um grito estridente. Aquele que dói no ouvido. Aquele que dói no ouvido. Uma luz que não tem muito Onde nós estamos aqui no sentido, estúdio, que é mais forte para a gravação. ofusca totalmente a visão e o indivíduo tem uma reação negativa. O toque, para muitos indivíduos, pode ser como se fossem várias pessoas. Tipo uma agressão até. Exatamente. Então, assim, isso é uma hiperestimulação. O que é a hiperestimulação? É o indivíduo que não sente. Então você vai ter alguns indivíduos que não vão sentir determinados cheiros, você vai ter indivíduos que vão ter uma sensibilidade muito reduzida à questão da dor, você vai ter indivíduos que não têm uma termorregulação, a questão de sensação de frio e de calor. Até isso, olha, interessante. Ela oscila muito, tá? E aí o que acontece? Esses estímulos, eles entram no nosso organismo por receptores nervosos, eles atravessam vias internas até chegar no receptor final e ser traduzido. Então, do início ao final, você vai observar essa alteração que vai provocar uma hipo ou uma hiperestimulação. Qual é o problema disso? Isso tem um desdobramento, que é interno. Esse desdobramento interno ele vai provocar o seguinte: alterações motoras. Por isso o sensório motor, tá? Quais são essas alterações motoras? Quando a gente fala de motor, a gente fala muito de senso motor, de psicomotricidade, que também afeta, mas não é só isso. Eu estou falando de respostas voluntárias e involuntárias, tanto do sistema músculo-esquelético, quanto dos órgãos internos. Então, por exemplo, o estômago e o intestino, ele funciona involuntariamente, tá? Quando o indivíduo tem crises de hipersensibilidade ou de hipossensibilidade motora, esse movimento que é voluntário dos órgãos internos, ele se altera. Então, o que acontece em crises de hipersensibilidade sensorial? Você vai observar indivíduos que vão ter alterações e irregularidades do intestino, ou ele vai ficar muito solto ou vai ficar muito preso. Ele pode ter náuseas e vômitos, questões gastrointestinais. Você vai ter indivíduos na condição autista que vai ter uma necessidade de urinar com muita frequência, tá? Você vai ter indivíduos que vão ter dores de cabeça, quadros de enxaqueca diagnosticados, e no público feminino, fibromialgia de uma forma muito comum como comorbidade, e isso são alterações sensório-motoras. Então você tem essa estimulação sensorial alterada e você vai ter uma resposta física alterada. Por que da dor? Pela contração, tá? Então imagina esse grito desse barulho o tempo todo, intermitente, o indivíduo ele se contrai e isso vai gerar a dor. Então temos uma questão sensorial, temos uma questão motora. Consequentemente, isso vai se desdobrando em quê? Alterações neurocognitivas, tá? Em que pode ter uma afetação de atenção, de memória, organização, planejamento de tarefas, execução dessas tarefas. Vou trazer para vocês aqui uma situação feminina que é muito comum. Existe uma estatística de mulheres que têm uma dificuldade muito grande de executarem dentro da sua própria casa atividades rotineiras de organização e zelo com a casa. Por quê? Por causa do cheiro do produto de limpeza, tá? Por causa da dor, que da fibromialgia. Que para ela é muito mais forte. Exatamente, tá? E isso, gente... Tu falou fibromialgia, o que é? Para quem está nos assistindo, às vezes não sabe, tu falou fibromialgia. Vou dar uma resposta de um profissional que tem uma visão como psicólogo, certo, que não é profunda. A fibromialgia é um conjunto de áreas do corpo que são afetadas por dor. Dor, entendi. Então, bem dizer, quase o corpo inteiro. Sim, e essa dor ela é recorrente e numa intensidade alta. E ela pode ir e vir? Na fibromialgia diagnosticada, você vai ter um indivíduo que vai ter a dor o tempo todo, tá? O que pode acontecer é essa dor ter uma redução de intensidade ou ela oscilar em termos de intensidade, mas ela vai... Ela está lá. Vai continuar acontecendo. Então, veja,
eu ia colocar aqui que o desdobramento disso seria na questão emocional e comportamental e cognitiva. Então vamos pegar uma pessoa que tem dor recorrente, tá? Gente, você tem uma afetação no teu processo de pensamento, você tem uma afetação no teu emocional, você tem uma afetação no teu processo de memória, porque a tua atenção fica muito focada na tentativa de fazer essa minimização de dor, tá? Então, essa dinâmica, ela precisa ser muito bem investigada dentro de uma avaliação, e isso é clínico. Eu tenho que estar olhando para o meu paciente, eu tenho que estar perguntando para ele, eu tenho que fazer algumas diferenciações, porque isso pode estar relacionado a uma questão de ansiedade, pode estar relacionado a uma questão de humor. O que vai definir a condição autista? Uma dinâmica que acontece desde o nascimento para cá e, fundamentalmente, um conjunto de características que vão se somar para então fechar o diagnóstico da condição autista. Por exemplo, uma alteração intestinal, ela pode estar presente num quadro de ansiedade ou num quadro de humor, necessariamente não numa condição autista. O que faz definir estar na condição autista? Se tem uma hipersensibilidade sensorial, se tem uma dificuldade social e assim por diante, você fecha. Não é só aquilo, né, Clécio? Não é só aquilo, tá? Então, essa clínica, Céu, ela precisa ser executada por todo e qualquer profissional em diferente área. Certo. Tá? Feito a avaliação, sim, você pode ter instrumentos para qualificar essas características. No caso da neuropsicologia, você tem testes que vão avaliar todo um funcionamento neurocognitivo, identificar determinadas áreas de prejuízo, que é o que eu chamo, dentro da neuropsicologia, como o processo em que você vai qualificar um diagnóstico que foi clínico primeiro. Tá? Entendi. E aí você vai saber o que está afetado, o que não está afetado, tem funções executivas preservadas, não tem, como é que são as habilidades sociais. Isso vem de todo um processo de testagem. O que acontece na condição autista? A condição autista não tem um exame. Não existe um exame laboratorial que identifique... Que está lá, fez no sangue, está lá... Não tem. Não tem tomografia, não tem ressonância magnética. Tudo vai parecer normal. Tudo vai parecer normal, tá? O que pode acontecer? Você pode ter um indivíduo numa condição autista que apresente um quadro epilético como comorbidade, que é comum. Sim, um eletroencefalograma bem prescrito para a identificação disso pode colaborar para um diagnóstico diferencial. Mas não existe hoje nada por imagem que vai identificar isso. Então, assim, essa clínica ela é soberana por quê? Porque você vai construir com o paciente um quebra-cabeça. Certo. Tá? Você vai montar uma perspectiva de vida, uma história de vida, uma contextualização para você, então, poder perceber tecnicamente se esse indivíduo pertence ou não pertence à condição autista. Pertenceu, o que vai acontecer? Vamos para as testagens e as avaliações complementares. A neuropsicopedagogia tem isso, com testes no processo de ensino. A fonoaudiologia tem isso. A neuropsicologia, ela tem isso, tá? A psicomotricidade vai ter isso. Então, quando o paciente ele tem essa oportunidade de passar por diferentes investigações, o que acontece? Ele não apenas sabe do seu diagnóstico, mas ele consegue ter uma visão que qualifique esse diagnóstico no sentido de como que essas características atuam sobre ele e potencializam o processo funcional dele no dia a dia. E como vai ser feito daí para aquele indivíduo para melhorar. Porque exatamente. Daí sim, tu tem uma fórmula, vamos fazer assim, assim, assim. Exatamente isso. Depois de saber aquele indivíduo. Exatamente. E uma sessão só, tu já vai conseguir diagnosticar tudo... Quanto menos o que fazer? Quanto menor o indivíduo, né? Se for pegar lá de uma criança muito pequena até um pré-adolescente, você vai precisar de mais sessões. Certo. Tá? Por quê? Porque você está falando de indivíduos que ainda não têm um raciocínio simbólico formado, que não consegue elaborar racionalmente determinadas frases, está num processo de desenvolvimento. Então você muitas vezes tem que observar mais do que falar, você precisa ter um processo... Pegar uma criança de uns 4 anos já é bem mais dificultoso, né? Você tem que aproximar os pais ou responsáveis para esse processo de avaliação. No diagnóstico tardio, tá?
o pilar mestre está na investigação com o avaliado. E escutar ele, como tu falou. Escutar ele. Pode acontecer de eu precisar conversar com alguém da família? Pode. E daí tu vai escutar os pais. Aí, ou os pais, ou o marido, ou a esposa. Ou os cuidadores dessa pessoa. Ou os cuidadores dessa pessoa, certo? Mas aí você já tem um insumo muito apropriado, muito construído, que é a fala desse indivíduo, tá? E mesmo que você tenha que ouvir alguma outra pessoa, é a fala do avaliado que é soberano. Certo. Tá? Se você encontra algum tipo de incoerência, se você encontra algum tipo de discurso que destoa, o que acontece? Você tem que conversar com estas pessoas que estão no processo de avaliação para você limpar tudo isso e você ter uma visão clara. Então, quanto mais cedo trouxer essa criança, que os pais, quem sabe, vejam, até o professor, não falamos, mas o professor pode diagnosticar, Pode. Porque ele está convivendo ali no dia a dia. Quanto mais cedo começar a melhora de vida do indivíduo autista, é melhor. Sem dúvida, tudo aquilo que é precoce, que você começa a trabalhar inicialmente, automaticamente você passa a ter um prognóstico melhor, tá? Porque veja, diante de tudo que eu estou colocando aqui, a gente tem que parar para pensar o seguinte: quando você pega um indivíduo adulto que atravessou algumas décadas da vida dele, tendo que fazer todos esses enfrentamentos, uns 40 anos aí. Exato, que a gente está conversando, Isso. tá? Com hipersensibilidade sensorial, alterações motoras, alterações emocionais, cognitivas, dificuldades de desempenho e tal. Você começa a ter um outro desdobramento, que são os sintomas ou os diagnósticos neuropsiquiátricos. Então você vai ter um autista adulto de diagnóstico tardio, que não vai estar só na condição autista. Ele vai poder estar com quadro depressivo, ele pode estar com quadro bipolar, ele pode estar com quadro de ansiedade. Hoje a ansiedade está pegando muita gente, né? Pode estar com quadro psicótico, tá? Porque existem algumas situações que machucam tanto, que desestabilizam. Pode dizer que até aquela pessoa bipolar que um dia está super bem, outro dia está super mal? Exato. Tá? Um quadro de bipolaridade. Exatamente. Então, sim, sem dúvida nenhuma, quanto antes você consegue o diagnóstico, melhor. O que nós vivemos hoje? Hoje nós vivemos uma cultura em que o diagnóstico tardio é uma informação muito nova. Então, se fala muito pouco ainda, tá? Se acreditava dentro da nossa cultura que o autismo ele era predominantemente infantil, assim como se acreditou que o autismo era meramente aquela criança que não se comunicava, que ficava isolada e se balançando, que também já se modificou. Mas é um quadro também, né? Também é um tipo de autismo, mas temos outros níveis. Não é só aquilo, não é só aquilo. E o que hoje está se percebendo? Primeiro, que essas crianças de algumas décadas atrás cresceram, hoje são adultas. Primeiro ponto. Segundo, essas crianças, elas têm pai e mãe. E nós estamos falando de um quadro em que o seu processo de construção ele é eminentemente genético. E quem sabe esses pais não viram que o adulto de hoje, quando era criança, tinha vários sintomas e, como não era muito conhecido, podia ser tratado por muitas outras coisas que não o autismo. Veja, infelizmente isso ainda é muito pertinente. Por quê? Os pais não aceitam? Não entendem? Veja, não conhecem? Eu acho que são as três principais, é nem conhecer. Temos 2 minutinhos. Eu sempre digo o seguinte, tá? Os pais necessariamente eles não têm a obrigação de saber sobre o quadro. Eles são leigos. A obrigação é do clínico. Certo. Tá? Então ainda você observa muitos profissionais que não têm um olhar sobre a condição autista. Entendi. Às vezes eu levo lá minha criança no médico, ele já poderia notar algo e dizer, opa, vamos encaminhar para... Assim como você escuta muitas narrativas, tanto de pais quanto de pessoas adultas, que quando o tema é abordado no sentido pode ser, esses pais, essas pessoas adultas são desqualificadas pelos profissionais do tipo, isso é um absurdo, isso não existe e tal. Então, isso ainda é muito forte, tá? Então, assim, mesmo diagnosticado, passando por clínicas especializadas, você vai ter pais que vão ter dificuldades de aceitar o diagnóstico? Claro que você vai ter. Tá? Isso também é um pouco cultural, mas eu sempre digo, a principal responsabilidade de identificação, de diagnóstico é clínica, é do profissional. Certo. Tá? Esse papel ele não pode ser negligenciado por um clínico. Tá?
Se eventualmente a família vai negar, vai sair dali e não vai fazer nada, é uma coisa que com o tempo isso vai se chegar nisso. Vai se chegar nesse ponto que eles vão precisar. Agora, o clínico ele não pode negligenciar. Se ele observa, se ele percebe sinais, se existem características, é preciso investigar. E eu sempre digo, o princípio da investigação não é para dizer que a pessoa está na condição autista. É para você verificar se ela está na condição autista e se ela não estiver, o que está acontecendo. Vamos saber o que é que ela tem. Porque isso é fundamental para a qualidade de vida de qualquer pessoa. Clécio, muito obrigado, nosso tempo estourou. Um grande abraço, amigo. Temos que conversar mais sobre esse ponto, porque eu acho que a gente tem que esclarecer muito mais e os pais começar a observar. Não só os pais, mas os professores, o pessoal que envolve e não ter vergonha, né? Não, jamais. Não tem que quebrar o tabu. Gente, nós estamos falando de uma facilitar condição... uma vida. Como pode ser qualquer outra. Pode Sim. ser a diabetes, pode ser a pressão alta, pode ser o quadro epilético. Depois que tu descobre, tu trata e melhora. Exatamente. E falou na pressão alta, se descuidar, ela não te diz nada, ela só te mata. Sim. Uma hora ou outra, foi. Ou prejudica muito a sua vida. Prejudica muito. Muito obrigado. Pessoal, grande abraço, muito gente. obrigado por acompanhar a gente até aqui. E semana que vem, com certeza, teremos mais um tema muito legal aqui com o doutor. Eu digo legal porque é esclarecedor. É um tema que a gente tem que levar a sério. Um abraço a todos, até a semana que vem. Um abraço, gente. Venha pescar com a gente aqui. O Pantanal espera por você. Rios e peixes por onde ir. Da comunidade é o nosso prazer. Manhã serena no despertar, a brisa leve e o sol a brilhar. As linhas da vida vamos lançar.